Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. E para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 581, ainda falando sobre Fórmula 1 em Singapura, assim como foi o primeiro bloco, mas acredito eu, posso até estar enganado, que são blocos independentes. Então se você caiu aqui de paraquedas no segundo bloco, eu acho que não há necessidade de você pausar e lá ouvir o primeiro. Pode ouvir o segundo e depois você ouve o primeiro. Lá nós falamos basicamente de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, de Mercedes e de Ferrari, se o título já estava definido ou não, se o carro da Ferrari é o melhor ou não. É que a gente vai tratar de outros assuntos. Então acho que você pode ficar por aqui mesmo, porque eu tenho medo de deixar você ir lá atrás do segundo bloco e você do primeiro bloco, você não escutar nem ele nem esse aqui e acabar fugindo. Então fique por aqui mesmo, querido ouvinte, que é o melhor que você faz. E eu continuo com eles, Fábio Campos e Diogo Gomes, que estavam também comigo no primeiro bloco, me ajudando a fazer este bloco, que eu quero começar, meus queridos, já trazendo um assunto que é Max Verstappen, que conseguiu se meter entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, ficando com a segunda posição. Teve ali, né, a questão do pit stop, de conseguir sair na frente. O Vettel ficou preso atrás do Sérgio Pérez, perdendo tempo precioso. E mesmo dando uma pequena engasopada na saída dos pits com a Red Bull, o Verstappen conseguiu voltar na frente na segunda colocação e foi embora, né? Não foi atacado pelo Vettel como se esperava, ou como poderia parecer que seria, e foi embora. E sobre Verstappen e Red Bull, Fábio Campos, Jailson manda o seguinte: o moleque foi muito bem, conseguiu fazer uma grande classificação e foi combativo na corrida. Pergunta: a que se deve a diferença de desempenho nessa prova entre os pilotos da Red Bull? Eu acho que a genialidade do Max na classificação, porque tudo que a gente falou, eu fico com medo de tudo que a gente elogiou o Hamilton no primeiro bloco, no sábado, não tenha que ser reproduzido quase que exatamente a mesma coisa para o Verstappen. Porque se você analisar a volta do Verstappen e você tirar a perda de reta, e muita gente fez isso, né? Muito jornalista fez isso, você elimina o que a Red Bull perdia na reta, a volta do Verstappen foi tão... É difícil você precisar, porque a coisa é decidida em milésimos, mas ela foi no mesmo nível da do Hamilton. Então, o que o Verstappen fez no sábado tá no mesmo panteão do que o Hamilton fez. Claro que a do Hamilton é uma diferença de tempo avassaladora, como a gente explicou no primeiro bloco, mas o Verstappen, se a gente for calcular o carro que ele tem, o motor que ele tem, ele passou o sábado, o terceiro treino livre, todo reclamando do motor. A gente viu que o motor tinha era sonoro, né? A televisão inglesa até separou os trechos, né? Era sonoro que você viu o motor dando uma rateada. Essa saída do box, como o Raposo colocou, que você vê que o carro dá também uma gasopada, como dizem. Então, se a gente for colocar tudo isso no pacote, a grande diferença do Verstappen para o Ricardo foi no sábado, porque o que ele fez no sábado, segunda colocação dele, ou seja, o Verstappen superou as duas Ferrari, que a gente falou tanto aqui da força em Singapura. Então, tá no mesmo. Eu acho que o sábado a gente viu duas voltas absolutamente geniais. A gente teve a pergunta no primeiro bloco se foi a volta mais impressionante que a gente já viu. Não vou aqui contar a resposta, porque quem não ouviu, que vá lá ouvir o que a gente respondeu. Mas uma coisa que dá para cravar, se a gente viu duas voltas tão mágicas no mesmo qualifying, eu acho que não. Eu acho que Singapura é um exemplo de duas voltas especiais feitas ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma pista, na mesma sessão. Eu acho que a corrida do Verstappen se definiu aí. E, só para terminar o comentário, essa questão do motor é muito esquisita, né? Porque o piloto passa a corrida toda reclamando desse tipo de problema. Parece que era uma questão do software, que teve que ser reprogramado do sábado para o domingo. Tá muito esquisito esse final de relação Red Bull-Renault.
Eu sou um que já bati na tecla, eu não esqueço Abu Dhabi 2017, porque o modo como terminou a questão Renault com o Toro Rosso é uma coisa que vale mergulhar mais a fundo. Então eu fico com essa marca. Agora, foi brilhante, né? Porque perdeu a posição para o Vettel logo na primeira volta e acelerou para recuperar. E aquela dividida de curva, eu vou terminar dizendo a seguinte coisa. Eu tenho a impressão de que hoje qualquer um que vai dividir uma curva com o Verstappen arrefece um pouco. Eu fiquei com essa impressão, mas aí eu dei para vocês continuarem ou não. Vendo o Vettel na dividida de curva ali, naquela saída de boxe, eu acho que ninguém divide com o Verstappen com tanta coragem como dividiria com outros. Mas enfim. Porque sabe que dali pode vir tudo, né? Sabe que é um cara que vai brigar, vai arriscar. Eu acho que o final de semana como todo do Verstappen, ele é impecável, porque você tem a questão de preparação em sexta-feira, apesar de, né, ressalvas sobre as sextas-feiras em Singapura, mas a classificação tem um ponto realmente impressionante. A corrida, de se manter ali na primeira fila e a maneira como ele brigou na primeira curva para se manter à frente, depois perde a posição num lance muito bom, né, do Vettel, uma das belíssimas ultrapassagens em primeira volta do ano, talvez, enfim, desde dessa era híbrida. E depois na estratégia e na velocidade de volta ele consegue se segurar ali, mais para frente botar a estratégia para funcionar e se manter e fechar na segunda colocação. A corrida como no domingo ela parece mais calma, mas eu acho que a questão dele de maximizar o que ele conseguiria foi algo realmente impressionante, algo que chama muita atenção, e principalmente quando a gente faz a comparação, que é inevitável e tem até que ser feita, com o companheiro de equipe, né? Tá certo que o Ricardo ele não tá tendo lá o melhor dos momentos depois das férias da Fórmula 1, mas a diferença entre os dois nesse fim de semana, ela tem um ponto marcante, né? O Ricardo até consegue se recuperar um pouco na segunda parte da corrida, não em termos de posição, mas em termos de ritmo e de tempo de volta, mas durante todo momento o Max é de fato superior à classificação, isso ficou ainda mais marcante, né? E na corrida, aproveitando alguns problemas que o Vettel teve, ele consegue se estabelecer na segunda posição. É de fato uma apresentação em termos de performance mesmo, muito marcante, e enfim, tem que ser levada bastante em conta, e essa questão da briga ali, eu concordo, eu acho que tem um certo olha o famoso de dúvida, eu diria. Eu usaria a expressão dúvida dos pilotos que tentam algum tipo de briga com ele. Pra você ter noção, isso é muito bom. Eu acostumei com o Verstappen brigando até o último momento, tanto é que na ultrapassagem, né, que ele acaba tomando por fora na primeira volta do Vettel, eu fiquei esperando ele freando mais dentro. Sabe, quando ele freia um pouco antes até estranhei, mas era uma situação ali que a pista estava tão suja que se ele tenta frear depois, acho que ele até ia no fora, muro. Não. Eu acho que quando ele chegou na curva, a ultrapassagem já está feita. Eu não vi como uma ultrapassagem por fora, como que tomou o Hartley, tomou de uma das Haas na curva 1. Não sei se você se lembra. Ali foi uma ultrapassagem por fora. É aquela ultrapassagem que ele faz a tangência por fora, né? O Vettel já faz a tangência à frente. O Vettel já tá na frente, é isso que eu quis dizer. Já tá na frente, exato. Mas, enfim, o Verstappen tinha a linha de dentro ali naquela situação, mas de fato, é um fim de semana como um todo, mas não só a corrida, não só a classificação, mas o conjunto de tudo isso, bem impressionante da parte dele. Eu só rápido, eu fiz aqui num bloco da MotoGP uma comparação de uma metade do campeonato, como o Dovizioso tinha uma superioridade sobre o Lourenço e como que depois da primeira vitória do Lourenço, né, em Mugello, como que a distribuição de pontos vira completamente para o outro lado. Eu vou fazer, para semana que vem, não vai dar tempo de fazer agora, mas eu vou fazer Ricardo com como que, né, acho que a resposta já está até muito fácil, né? Aquele primeira metade do campeonato do Verstappen, que todo mundo criticava, tem que mudar o estilo, acho que mudou o estilo, mas enfim, teve toda aquela questão do batia e tudo em cima dele. E depois que o Verstappen ganha na Áustria, também como o Lourenço, né, a partir de... Eu vou fazer depois a soma certinha de pontos, porque eu tenho a clara sensação, eu acho que o ouvinte também, não é nenhum grande pensamento, mas como que muda, mas eu quero ver em números, né, como que uma metade para o Ricardo e a segunda metade me parece absolutamente favorável ao Verstappen. Mas a dúvida que fica na minha cabeça, eu acho que pairou também na cabeça do ouvinte a fazer a pergunta, estaria de alguma forma a Red Bull prejudicando o Ricardo pelo fato de ele estar de saída da equipe? Existiria alguma forma já da equipe estar fazendo alguma coisa para que ele
não andasse... O que a Red Bull ganha prejudicando o piloto? O que ela ganha tirando resultados dela própria? Essa é a resposta que a gente gostaria. Ela não ganha, esse é o ponto. Gente, quando o deu uma entrevista, falou o seguinte, gente, a gente tem 2 tipos de reuniões. As reuniões de acerto de carro e as reuniões de melhora do carro, de caminhos a ser tomados. Isso faz vários finais de semana, não foi agora. O Christian Horner foi muito claro, ele falou, das reuniões de problemas de carro, suspensão, como melhorar, essas o Ricardo participa. As reuniões de futuro, de encaminhamento de projeto, essas o Ricardo não participa. O que muda é isso, gente. Eu acho que seria muito amador uma equipe tirar o resultado dela própria. Para quê? Ela simplesmente não vai passar informações do ano que vem para o Ricardo. E olha que quem normalmente segura essas informações é a empresa de motor, né? É a fabricante do motor. Caso não faz nenhum sentido, porque o Ricardo vai continuar com o mesmo motor. Então, para o ano que vem. Então, nossa, a Red Bull está prejudicando o Ricardo. Para quê? Está lá linha com um carro só. Para que ela está gastando hotel com o mecânico, alimentação do mecânico, transporte do carro? Para que ela está fazendo isso? Ela vai prejudicar ela própria? Porque o piloto não vai correr no ano que vem? Eu, sinceramente, eu não consigo entender absolutamente nada desse tipo de raciocínio. Acho que não tem nada a ver. A equipe precisa de resultado. Se bem que a Red Bull nem precisa tanto resultado, se a gente for falar a verdade, porque ela já é definitivamente a terceira, ninguém vai pegar ela e ela não vai pegar ninguém que está à frente dela. Então, mas, né, pelo amor de Deus, né, gente? O rapaz tem um contrato. Se fosse assim, era muito fácil. Era só ela tirar o Ricardo e colocar o Gasly. Pronto, prepara o menino para 2019. Por que ela não faz isso? Porque ela não é besta. Porque ela precisa de resultado. Ela tem contrato com o cara até 31 de dezembro. Então, né, as equipes fazem contato até a última corrida da temporada, enfim. Não prejudicar o próprio piloto. É muito barzinho essa, hein? Essa é muito de bar. Temos uma pergunta aqui do Octoner que eu acho que... Só falta você falar que ele vai, né, para me desmoralizar, a pergunta dele é: por que a Red Bull está prejudicando? Quer ver? Não, o Octaner não faria isso. Mas é uma pergunta meio de bar também. Eu vou passar pro Diogo se revoltar também. Qual a diferença, Diogo, entre Max Verstappen, que é um piloto muito duro de ser ultrapassado, para o Magnussen, que tem essa fama de piloto sujo? Pergunta de bar? Pergunta muito boa. Mas o Verstappen também tem uma fama de piloto sujo, até foi tacado pedra nele nessa temporada por diversas razões, né, que o pessoal gosta de pegar e em cima. Eu acho que ambos têm um afinco ali na hora de defender ou de atacar. O Sirotkin não chegou nessa turma não, também? É porque o Sirotkin foi um exemplo. Eu vejo como um exemplo. Esses outros aí já foram mais maçantes nessa questão, já repetiram algumas vezes. Mas com relação a isso, não vejo grande diferença não. Eu acho que são 2 pilotos que eu gosto de ver, exatamente por essa questão de atacar e de saber se defender, enfim, e de brigar de fato por posição, vender caro uma ultrapassagem, ou brigar de verdade, personalidades bem positivos para ambos, e enfim, eu sou um cara que eu brigo tanto, me revolto tanto quando eu vejo alguém dando posição. Eu não posso, de qualquer maneira, ser contra esse tipo de cara que vai lá e briga pela posição dele. No final das contas, ele só está, enfim, se defendendo ali, defendendo a posição dele. Eu acho até que, não sei se vai encaixar agora ou mais à frente, a questão da punição ao Grosjean por uma bandeira azul, que eu fiquei meio... É ridículo. Na minha opinião é ridículo. Eu já adianto. Pelo amor de Deus. Briga posição. Assim, como é que você exige que um piloto deixe de brigar por uma posição para ceder a bandeira azul? Para mim, ele brigou pela falta posição. Falta de bom senso, né, Diogo? Para mim, ele estava numa disputa. O próprio engenheiro da Red Bull fala, eles estão brigando. Eles estão brigando, ele está ganhando uma posição. Ele ganha a posição e na curva seguinte a ganhar a posição, ele encosta o carro. Ele não dá passagem, ele encosta o carro e os 2 da frente passam por ele. Ele perde muito tempo ali. Mas ele não perde a posição. Quer dizer, o cara ele tá a voltas, remando para chegar no Sirotkin. Ele chega no Sirotkin na posição de ultrapassagem. O Sirotkin joga ele no muro, ele tem que ir lá fora, freia, balança o carro de tudo quanto é jeito, e ele tem que parar no meio de tudo isso e falar: ah, não.
o Hamilton tá aqui, deixa eu encostar o carro aqui, por favor, passe, e aí eu vou passar mais 15 voltas aqui, cheirando o ar quente, para tentar chegar de novo no Cirotic. Pelo amor de Deus, assim, para mim faltou muito bom senso. Já que vocês anteciparam assuntos, né, essa é a pergunta do Pedro Henrique, que manda: em uma Fórmula 1 de poucas ultrapassagens, o Grosjean estava disputando a posição quando o Hamilton chegou. De fato, o atrapalhou, mas era uma situação de corrida. A punição foi injusta? E aí o Marcos Octoner também escreve sobre o mesmo assunto, aproveitando aqui. Ele fala o seguinte: a Fórmula 1 está chata? Alguns pilotos estavam reclamando para o Charlie porque outros pilotos não davam passagem. Pérez reclamando do Cirotic só porque eles estavam na mesma volta. Ele tinha que passar na pista. Outro foi o Bottas pedindo bandeira azul, que não estava perto o suficiente para pedir bandeira. Que pilotos chatos e mimados. Será que a próxima geração de pilotos será assim também? Russell e Norris vão chegar dessa forma? Ainda sobre o assunto, calma que tem muita gente que falou sobre o assunto. Muita gente então, hein? Achei que nem ia ter. Vocês foram antecipar o assunto. É uma das a perguntas, gente quebra a pauta. É uma das perguntas do Cesarino, das 3 que eu falei, pro Diogo Gomes. O que foi o chororô do Bottas pedindo bandeira azul pro Hulk andando mais lento que ele? Surgiu na transmissão da Fórmula 1 que o Ocon vai ser o reserva de 2019 para ser o titular em 2020. Nunca vi esse projeto em Iogurte, segundo piloto com prazo de validade. O massa. Enfim, pode ser que tenha outros exemplos aí, mas focando na punição agora nesse momento, eu já, enfim, dei minha opinião sobre a choradeira dos pilotos. Eu acho que tem muito dos pilotos de hoje, mas quando eu assisto corridas tipo anos 2000, eu também vejo muita choradeira. Eu nunca consegui tempo suficiente, talvez eu não consiga, nem tenha acesso, porque rádios lá para os anos 90 e tudo mais era um negócio, né, inacessível, é mais de relatos. Mas eu queria muito ver, sei lá, um Senna da vida, um Mansell da vida. Será que esse piloto também não tinha esse mesmo tipo de reclamação? Eu acho que os pilotos da Fórmula 1 hoje são mais mimados do que o normal. Mas eu acho que a questão de reclamação de bandeira, ela é mais algo incrustado, sabe? Que tá pronto na Fórmula 1 para todo mundo. O carinha que chega na Fórmula 1, ele já chega levantando a mão pro retardatário, dizendo isso é ridículo, coisa do tipo. Eu acabei de elogiar enormemente aqui o Verstappen, agora tenho que fazer uma crítica com relação a esse ponto, que ele vai na entrevista depois para falar que a atitude do Grosjean foi ridícula. Repito, o Grosjean, no meio da briga da posição, ia fazer o quê? Colocar o carro dele fora da pista pro senhor Ricardo, pro senhor Verstappen passar? Não é assim que funciona. E ponto, ele mesmo, se fosse ele, não faria isso. Né? Já vendo pelo outro lado. Se fosse ele, Verstappen, o Grosjean, jamais faria isso. Jamais entregaria a posição, jogaria lá fora para deixar os líderes passarem. Não ia fazer isso. Então a expressão, isso é ridículo, isso é errado, esse tipo de coisa está muito fácil na boca, e o Verstappen é um que adora falar esse tipo de coisa. E outra coisa, ele tem que agradecer o Grosjean, porque por conta do Grosjean, sem intenção, obviamente, ele teve uma real chance de se aproximar do Hamilton, a única real chance que ele teve de se aproximar do Hamilton, porque não tinha ritmo para chegar, e ele até tentou um movimento, né? Aí depois até falou que seria meio injusto, ou qualquer coisa do tipo, realizar o movimento em cima do Hamilton ali, baboseira, né? Tudo que ele queria era realizar o movimento em cima do Hamilton ali e pegar a liderança da corrida. Então, não gostei dessa postura pública dele, digamos assim, depois da corrida. Mas, enfim, com relação ao movimento ali, repito, invertendo a situação, se é o Verstappen no lugar do Grosjean, ele não estaria dando a posição, ainda estaria levantando o dedo do meio para brigar com os outros. E essa é uma das razões pela qual eu gosto dele, inclusive. Mas eu acho que a punição foi totalmente assim, exacerbada, realmente não precisava. O Grosjean não tinha o que fazer ali na situação. E sobre Bottas e sobre alguns outros pilotos chorando, enfim, a Fórmula atual tem muito do reflexo disso. Repito, acho que essa reclamação é algo que já está meio que incrustado na Fórmula 1 há muitos anos, mas recentemente ela alcança um certo nível, tanto por cultura mesmo dos pilotos, tanto por questão de visibilidade. Talvez outros pilotos fizessem isso no passado e não tivessem tanta visibilidade assim, hoje tem, mas enfim, o Bottas se viu numa posição ali de ser atacado por um carro que estava atrás, então assim que entrou um carro na frente supostamente atrapalhando, ou de fato atrapalhando, mas não necessariamente indo contra as regras, e ele fez o papel ali de tentar se defender, mas para mim de forma errada. Vamos lá. Eu acho que a questão é a mensagem que a direção de prova passa quando pune o Grosjean. Porque na hora que você pune o piloto por isso, você está passando a mensagem de que não importa se ele está disputando uma posição ou não,
ele tem a prioridade, ele ceder para quem está ganhando a corrida. Eu acho que essa não deveria ser a prioridade. Eu acho que se a Fórmula 1 oficializa que não, se o piloto está disputando a posição, não é que ele possa ficar ali para sempre, mas nós vamos dar uma tolerância maior. Chama-se bom senso esse tipo de coisa. Né? Do mesmo jeito que tiveram o bom senso de porem a mão na consciência e verem como em 2016 eram absolutamente patéticas as punições, né, que um carro roçava no outro, e eles estavam no ponto do patético mesmo. É só ir lá no meu Twitter, lá tem uma ultrapassagem do Rosberg que eu coloquei lá de 2016, que você passa mal, se você vê que ela foi punida, que é uma ultrapassagem absolutamente limpa. Encosta no carro do Raikkonen, na Malásia em 2016, para quem tem boa memória. Como eles tiveram bom senso nessa época, eles deveriam ter bom senso agora e colocar isso como um atenuante, sim. Olha, se o piloto está disputando posição, se ele está dividindo curva, se ele está contornando uma curva lado a lado, o piloto da frente, né? A televisão inglesa, a Sky, ela está quase criando uma campanha de abolir bandeiras azuis, em prol de fazer esse tipo de coisa mais norte-americana, né? De o cara ficar ali lutando para se manter na primeira na volta do líder, enfim. Eu não embarco muito nessa da TV inglesa, porque eu acho que bandeira azul realmente tem que existir, porque o cara tá tomando uma volta, ele, entre aspas, ele não existe ali. Ele não pode atrapalhar a corrida de um cara só porque o cara deu um giro na pista mais rápido do que ele e conseguiu encontrá-lo eventualmente. Só que eu acho que a mensagem, é o que eu tô querendo dizer, eu acho que a mensagem que a Fórmula 1 passaria, se ela virasse e dissesse, o cara que estiver dividindo curva, nós vamos dar uma tolerância maior, eu vou repetir, não quer dizer deixa para lá e o primeiro que se dane, quem está em primeiro que se dane. Não, mas uma tolerância maior. Existe uma regra de bandeira azul. A hora que ela é acionada, acho que é quando o carro está 1,2 segundos do outro, existe uma tolerância de 3 pontos, você pode receber a bandeira azul em 3 pontos de sinalização, na hora que você receber o quarto, você é punido. Então existe uma estrutura disso aí, não é uma coisa aleatória. Você pode ampliar essa estrutura, você pode criar, em vez de 3, 6 bandeiras azuis, para quem está disputando posições, não vai resolver muito, 10, enfim, que aí a mensagem que você passa para quem está tomando volta é ataque. Você está tomando volta? Ataque. Você está impulsionando a ultrapassagem, você está incentivando a ultrapassagem. Ridículo para mim é o Charlie Whiting entrar na sala dos pilotos antes do pódio, foi pegado pelas câmeras de televisão, para pedir desculpas para o Hamilton. Isso é uma das coisas mais ridículas de 2018, na minha opinião. Diretor de prova não tem que pedir desculpa para piloto. Se ele está pedindo desculpa para o Hamilton, ele não tem que punir o Grosjean. Se ele fez o trabalho dele, por que ele está indo pedir desculpa para o piloto? Isso demonstra uma sujeira que dá a ideia de uma sujeira que dá pano para manga. Ele vai pedir desculpa por quê? Porque ele não deu bandeira azul de forma efetiva, então se ele não deu bandeira azul de forma efetiva, ele não pune o Grosjean. Diretor de prova tem que cumprir regra. Diretor de prova não tem que beneficiar A, B ou C. Diretor de prova tem que cumprir regra. Se ele vai lá pedir desculpa para o Hamilton, eu repito, não sei se a televisão brasileira estava no ar ainda ou se estavam em silêncio a ponto de ouvir. Na transmissão da Inglaterra ficou claro. Ele entra na sala, eles pedem para a câmera sair. Você vê os pilotos falando, dá licença para o cara da câmera, ele vai inclusive saindo assim, de andando de costas. E aí você pega o comecinho da frase do Charlie Whiting. Ô Hamilton, eu gostaria de te pedir desculpas. Pedir desculpas o escambau. Diretor de prova tem que cumprir regra. Se o Grosjean não obedeceu, pune o Grosjean. Agora, vai pedir desculpas para o Hamilton exatamente por quê? Essa gente, esses filhos do Bernie Eccleston, eu tenho sempre um pé atrás com essa gente. Ross Brown, eu tenho sempre um pé atrás. Porque são pessoas que são maleadas aos interesses. 2021, ouvinte, já comece a esquecer. Porque essa mudança já cada dia que passa é menor. O motor já não vai mudar tanto. A Fórmula vai cedendo, como a gente previu aqui que ia acontecer. A Liberty já está baixando a cabeça para as empresas. Então, gente, é muito interesse que às vezes fica um ponto de interrogação que me incomoda. Então, nessa história toda da punição, o mais ridículo para mim não é nem a mensagem que se passa. Para de brigar. Né? É uma coisa tão rara você ver um carro colocando de lado, ainda mais um circuito de rua, que isso deveria ser incentivado, não podado. Mas mais ridículo do que isso para mim é o Charlie Whiting ir para a sala dos pilotos antes do pódio pedir desculpas para o Lewis Hamilton. E eu gostaria muito de entender por que ele foi pedir desculpas. Ou se ele não vai falar a respeito, porque esses caras da Fórmula 1 são uns mimados, porque o Alonso chegou esse final de semana por conta dos 10 anos de 2008, e já declarou pela sua assessoria de imprensa: não responderei perguntas sobre 2008.
É muito fácil a vida desses caras, né? Esses caras estão num pedestal, né? Ele simplesmente se recusa a falar sobre a maior trapaça da história da Fórmula 1, né? E, enfim, o caráter dele tem um limite, né? No ponto de caráter, a Fórmula 1 não vai perder absolutamente nada. No ponto de pilotagem vai, porque ele fez mais uma corridaça. Mas é muita... Esses caras estão num pedestal que, me desculpem, mas incomoda. Ainda mais quando o diretor de prova, vai pedir desculpas pro piloto. Eu gostaria muito de ter explicações a esse respeito. Treta no Café com Velocidade. Diogo Gomes quer complementar o assunto? Ou posso trazer as duas Force Indias aqui para dar um pouquinho mais de pano pra manga? Aí vem mais treta ainda. Vai lá. Não, o assunto vai ficar levíssimo agora que a gente vai falar das Force Indias. Vai ser uma alegria aqui no café. Jailson Fernandes dá uma introdução aqui, né? O piloto mexicano foi combativo além da conta. Além de bater na largada com seu colega de equipe, tocou na Williams do Siroti para ultrapassá-lo, após ficar várias voltas atrás do piloto russo. Pergunta, o que aconteceu com Pérez que oscila entre boas provas e manobras no mínimo discutíveis? Para a gente começar essa discussão, vamos começar a falar um pouquinho do Pérez então, Diogo Gomes. Olha, eu não acho nada do Pérez ruim, não, na realidade. Ele tem um meio que altos e baixos ali, que é de sempre dele, ele sempre teve, basicamente. Sobre o lance especificamente, bom, o primeiro lance tem culpa dele, mas eu não puniria, e deixa eu tentar explicar. Eu acho que tem culpa porque o toque, né, o Ocon vai ao do toque. Esse toque ele é induzido pelo Pérez. Mas o Ocon ele se colocou numa posição ali de risco, sabe? Numa posição ali entre carro e muro, que é uma posição oportunista da parte dele, de tentar lá. Ele sabia que era arriscado e tentou. Aplaudo ele por ter tentado. Mas eu não coloco algo como erro crasso do Pérez por aquele toque ali, nem acho que foi algo proposital de forçar o Ocon daquela maneira. Daí pra frente, ou melhor, até a parada, a corrida dele funciona muito bem, né? Ele tá numa posição interessante, ele consegue virar voltas no ritmo daquele grupo dali da frente, e vem a parada num momento totalmente inoportuno, né? E ele volta atrás do Sirotkin, que foi enfim, um grande empecilho de vários pilotos aí durante a corrida, e ele fica diversas voltas atrás do Sirotkin e ia ficar, e se fosse o Ocon, ia ficar do mesmo jeito, porque era uma situação ali de você tem uma diferença de motor quase que inexistente, diferença de pneu também não era tudo isso, porque claro que os pneus do Sirotkin estavam um pouco mais desgastados, mas também eram pneus macios e enfim, tinha uma vida longa ainda pela frente, porque o Sirotkin para na primeira volta por conta do acidente, né? Tem um acidente, ele com o Ocon, ele pega os detritos ali, tem que limpar a asa dianteira e aproveita e troca os pneus, coloca os pneus macios. Ele tinha largado de ultra. Então, enfim, ele basicamente fica preso ali e a corrida dele acaba naquele ponto, né? Porque ele tenta, chega um ponto e começa a criar uma frustração gigantesca, começa a arriscar tudo quanto é jeito. Aí sim, o lance dele em cima com o Sirotkin, eu acho que é um erro crasso da parte dele. Eu entendo o movimento, a tentativa de movimento, né? De se impor para garantir que a próxima curva seria dele, a curva esquerda seria dele, mas ele ainda estava bem do lado do Sirotkin, não podia fazer um movimento brusco daquela maneira. E aí sim ele faz um grande erro na minha visão, sai como o maior prejudicado, também prejudica, claro, o carro e a corrida como um todo do Sirotkin, é punido por isso. E, enfim, dali pra frente a coisa degringola de um jeito quase que melancólico, né? Mas acho que a coisa começa a cair por terra mesmo quando tem a parada, a equipe chama ele em um momento oportuno e ele volta atrás e fica preso do Sirotkin. Mas até antes disso, claro que o acidente na largada gera o grande burburinho, enfim, pelo histórico que tem e pelas decisões que a equipe já anunciou que vai tomar, mais decisões burras da Force India, mas eu não vejo tanta culpa dele assim naquele acidente, não. Então vamos lá, antes de Force India, então é Pérez primeiro, né? Vamos lá. Eu acho que no acidente da largada, que a gente vai então entrar mais nos detalhes, eu acho que a televisão, a TV inglesa, a Sky, fez uma análise muito completa das câmeras on-board, e você vê ali os movimentos de braço, e mudou um pouco a minha visão, porque
Eu ainda acho que é uma coisa ali mais de corrida do que uma coisa muito assintosa, tanto que ele não foi punido pela direção de prova. Isso é uma coisa que acaba entrando aí na discussão. Mas ele fala que não viu o Ocon, e a gente nunca vai saber isso, né, com certeza. Mas nas imagens on-board, a roda da frente do Ocon tá bem ali, de lado a lado com a dele, né? Tudo bem, a curva é para a esquerda e o carro tá aqui à direita, né? E há um fator também de uma arrasta aqui, dá para ver inclusive na foto aí que vai ilustrar o nosso podcast, nosso bloco, que a arrasta tá ali no lado esquerdo. Então a gente nunca vai ter a certeza. Mas há um movimento de braço dele, assim, que ele deixa o carro rolar em linha reta, podemos dizer assim, e talvez pudesse ser evitado. Mas, ok, até aí é uma discussão que a gente já vai entrar quando a gente for falar, então, da Force India em si e da sua, entre aspas, né, decisão. Que, na verdade, não é decisão coisa nenhuma. Mas daqui a pouco a gente entra nisso. Só na questão com o Sirotkin, eu não acho que é um erro crasso. Eu acho que os pilotos fazem isso. Eu acho que ele dá margem realmente para o acidente e nem acho que a punição dele seja injusta. Mas é um movimento que o piloto muitas vezes faz de empurrar o outro até o limite, né? E ele, quando dois pilotos saem lado a lado após uma curva, acontece muito, a gente viu, por exemplo, no Baku, né? A corrida que vai virar parte do passado, vai virar uma peça de museu, que é a corrida entre dois companheiros de equipe trocando rodas e ultrapassando e dando X, né, mas todo mundo vai só lembrar do acidente. Vão esquecer, claro, as 39 voltas iniciais. Mas ali no Baku tem muito isso, né, de uma Red Bull espremer a outra no muro. Não quer dizer jogar no muro, não quer dizer fazer bater. Mas é diferente da largada. Mas se você espremer, quando não tem muro, enfim, se é um circuito normal, você leva ali, você tá por fora e você leva o outro cara para a parte mais suja possível. Eu acho que é um movimento comum. Só que quem o faz dá a chance do outro não fazer, né? Não é porque ele começa a jogar para a direita que o outro vai fazer isso. Quando há uma desvantagem física que o outro carro de trás vê, ele é até obrigado a virar junto. Como o Sirotkin estava muito lado a lado com o Pérez deu margem. No final das contas, o que eu quero dizer é isso. O Pérez deu margem nesse caso Mas não é uma manobra, não acho que jogou o carro para cima. Tem gente comparando com o Vettel e Hamilton no Baku em 2017. Eu acho que eu respeito, mas eu não acho que tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali o Hamilton estava em safety car, o Vettel estava bravo, foi lá, você vê o movimento dele virando o carro para cima da Mercedes. Ali eu acho que é um movimento comum que todo mundo faz. Né, E olha que eu sou contra as espalhadas, né? Se bem que espalhada é diferente, porque espalhada é quem está por dentro jogando para fora quem está por fora. Nesse caso, quem está por fora muitas vezes joga o cara na parte suja. O que você está fazendo? Você está prejudicando a freada do cara que está do seu lado. Porque não é que ele vai frear mais dentro da curva e você vai frear mais. Ele vai pegar a borracha, ele vai pegar uma aderência muito maior, ele vai ter que frear antes. Então é um movimento que, na minha opinião, por isso que eu não acho que foi erro crasso. Eu acho que ele fez um movimento normal, mas que, repito, dá a chance realmente de acidente. E aí eu não reclamo da punição para ele, não. Eu acho que o único ponto a mais que ali foi a velocidade do movimento. Acho que ele acaba virando rápido demais. E nem tempo do Sirotkin. É verdade, talvez tenha sido muito brusco. Se defender, né? Dá. Talvez mas ele podia ter ido um pouco mais sutil. Ele fazia a mesma direção, mas não tão brusco. É verdade, é um bom ponto. O próprio Ocon, que está envolvido no início da conversa, é um grande mestre em fazer isso. O Ocon cansa de fazer esse tipo de movimento, de dar aquela forçada. E assim, até em categoria de base a gente vê muito isso, é comum. Enfim, basicamente isso, é colocar o outro cara numa posição do tipo assim, ó, você tá numa posição ruim. Pronto, você quer um resumo? É o Vettel com o Verstappen na primeira volta. O Vettel coloca ele numa situação que ele tá tanto na sujeira que ele não tem o que fazer. Ele tem que frear antes e já tá perdendo a posição ali. É mais ou menos isso. Agora acho que o Pérez ele faz um movimento de forma muito brusca. Eu tenho a impressão que o Sirotkin não é nem que ele não quis mover o carro dele. Acho que ele não tem tempo de conseguir, de raciocinar. É o que eu falei, ele não está tão atrás, né? Então talvez ele não tenha não tinha a visão total do Pérez ali, né? Exatamente. Se o movimento é um pouquinho mais lento, eu acho que o Pérez conseguiria fazer um movimento que é comum e que ele assim como outros pilotos, já fez. Enfim, é questão de detalhe. Mas ele ter conseguido contornar a curva anterior a essa por fora, eu acho que foi um grande mérito do Sirotkin. Ele ali demonstrou uma técnica de defesa de posição muito interessante. Olha só, Sergei Sirotkin ganhando elogios aqui no Café com Velocidade. Aliás, já que a gente não vai falar da Williams, né, porque ninguém merece, mas
1.3, 1.4, não recordo agora. 1.3 para 1.4 segundos mais lento do que o antepenúltimo colocado na classificação. É impressionante, é absolutamente incrível. De 1 para 2 décimos separando os dois pilotos, e mais de 1 segundo separando eles, né? Eles, ou seja, o último e penúltimo do antepenúltimo, que vou lá foi o Van Dorn. Então, que momento da Williams. Enquanto a Williams for dirigida pela filhinha do papai, ela vai continuar caindo. Olha a diferença que faz para Sauber ter tirado aquela pessoa que era uma advogada, que não entendia nada de corrida, né? Por coincidência, as duas são mulheres, daqui a pouco vão até me acusar de sexismo. Não é coincidência. Se fosse homem, até porque tem um que é homem que também, para mim, já começa a levantar a interrogação se entende alguma coisa, que é o tal do Zac Brown. Muito bem decantado, muito nosso, simpático, e a McLaren só desce com ele, só desce, não é outro também. A questão não é ser mulher ou homem, mas é coincidência de que a saída da Maurícia Caltemoni fez toda a diferença para a Sauber, claro que entrou mais dinheiro, e a Williams, enquanto não tirar essa pessoa que não entende absolutamente nada do que ela está fazendo, está ali por um nepotismo ridículo, a Williams vai entrar no buraco. Precisa mudar várias coisas. A primeira delas é quem comanda. E quem comanda não sabe o que está fazendo. Então, o Williams que, para deixar mais definido ainda o buraco, perde Martini para 2019. Isso foi assunto de início de ano, né? Então é bom relembrar. Perde Martini, perde Stroll e perde os pontos. Stroll. Perde os pontos. Né? Dos construtores. Ano passado ela ganhou ponto de 5º colocado como construtores. Esse ano vai ficar em 10º. Ou seja, o dinheiro que ela vai deixar de ganhar de pontos é uma enormidade. Mas a gente tem que falar da Force India, né, seu âncora? Não sei se tem mensagens aí mais generalizadas sobre a Force India ou se eles falam dos pilotos apenas. Não, acabaram de ficar em cima disso mesmo e falando dessa disputa aí no início. Então podemos falar um pouquinho já dessa mais uma batida, né, entre pilotos da Force India. Com a acusação do Ocon, falando que foi visto e tudo mais. E queria ver a visão de vocês, se acham realmente que o Pérez... Ele deu declarações falando que foi visto? Eu não entendi isso, porque a única declaração que eu vi dele, não quero comentar, não quero falar. Depois ele deu algumas declarações que eu não vi com tanta... Ele falou alguma coisa mais específica do acidente? Eu não quero comentar dele, já foi um grande... Eu não quero comentar dele, é incrível, né? Eu não sei se foi... É que foi com tradução, né? Eu não peguei o inglês, mas em algum momento parece que eu escutei ele falando meio que foi visto, né? Meio que falando, dando a declaração de que talvez no rádio, depois da batida... Ele me viu. Ele me viu, um negócio assim. Eu acho que foi até o Burt que fez essa tradução. Mas enfim, o assunto está na mesa pra gente discutir um pouquinho sobre mais um toque entre os pilotos da Force India. Por isso que não pode deixar a companheiro de equipe brigar mesmo. Olha ele provocando. Acho que a gente poderia começar com as pessoas que estão dizendo que o Pérez deveria perder a vaga para a próxima... A próxima corrida ou para o próximo ano? Próxima corrida. Mas não entendi. Eles defendem uma punição de uma suspensão do Pérez, é isso? Uma suspensão do Pérez. Entendi essa corrente, mas continue, por favor. É uma corrente piadística aí, mas enfim. E eu caí, então, achando que você estava falando sério, pô. Achei que tinha gente querendo que ele não corresse. Essa linha existe. Você falou, eu achei que era questão do ano que vem. Existe toda essa questão, né? Pro ano que vem também. Estão querendo matar o Pérez, né? Até na próxima corrida ele conseguiu um bom resultado e todo mundo esqueceu do que aconteceu aqui, como em Baku queriam colocar ele na Ferrari, né? Vamos relembrar. Mas em Baku, inclusive, grandíssima corrida dele. Mas sobre o lance, como eu falei, o ponto final do toque é por um erro, a gente pode dizer, do Pérez, mas para mim é totalmente um erro ali no lance que, se é o contrário, eu também não estaria de qualquer maneira julgando o Ocon, porque é muito próximo, né? Agora, é o que acontece. É a questão dos pilotos da mesma equipe, que já colocam uma grande batalha no meio, e principalmente é o fato de ser Ocon e Pérez, né, que tem um Stroll, meu Deus do céu, Stroll, que tem um histórico de 2 anos. E aí esse histórico, ele pesa muito, a própria reação da equipe é quase que meio que desesperada, eu diria, né? Então, por conta desse histórico é que criou-se essa grande coisa. Eu acho que se uma raça como a Force India, a gente não estaria falando de todo esse lance aqui dessa maneira, por ter, repito,
para mim, ter sido simplesmente um lance de corrida. A coisa toda acontece só por serem as duas Force Indias. Repito, não vejo um erro crasso do Pérez lá naquele ponto. Também não acho que eu vi uma linha do tipo, mas o Ocon meio que pediu para acontecer, porque ele foi numa linha forçada. Abriu-se uma linha para o Ocon ali fora, ele foi muito bem lá. O Alonso também segue essa linha dele, inclusive. Na câmera on-board do Alonso dá para ver. Enfim, é lance de corrida, gente, basicamente. Vamos lá, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, eu embarquei na sua brincadeira, eu achei que você estava falando sério, porque eu até ia concordar com isso. Eu acho que não que eu concorde que o Pérez não deva correr o próximo Grande Prêmio, mas eu prefiro que o piloto seja suspenso uma corrida do que haver uma proibição, que é o caso, gente, vamos lá, porque eu estava vendo as manchetes hoje, né, terminei de ver a corrida muito tarde da noite e deixei para ver a repercussão hoje. E estava vendo a repercussão e vendo as manchetes, né? Que, olha, Force India vai proibir os pilotos de disputar de novo. Ainda fala assim, né? Force India vai proibir de novo. O que é um dos maiores contos da carochinha. Contos da carochinha é bonito, hein? Que se pode ter feito na Fórmula 1 ultimamente. Eles nunca foram liberados para correr. Se tem uma coisa que eu tô no Twitter há tempos falando sobre isso, Eilor Marigo já até me ironizou lá no Twitter, você não esquece, porque eles não foram liberados para correr. Em momento algum eles foram para correr. E eu acompanho isso durante as corridas. Se tem alguém que está atento aí, teve acho que na Hungria agora, um atrás do outro e o rádio, olha, eu estou mais rápido. Ou seja, o piloto pedindo para a equipe. Ou seja, eles nunca foram reliberados para correr. Então o ouvinte que está vendo as manchetes, ou já viu, né? O ouvinte, já o programa saindo aí na segunda noite, enfim. O ouvinte que está ouvindo aí na terça, talvez já seja assunto do passado para ele. Mas não caia nessa, ouvinte, porque eles nunca foram liberados para correr. Por isso, dito isso, eu acho que se suspendessem o Pérez, que eu repito, né, acho também um acidente de corrida, mas acho que ele poderia sim ter virado mais para a esquerda, talvez, e acho que há uma grande chance dele ter visto o Ocon, embora a gente nunca vá saber, repito. O Pérez, eu não vejo culpa nenhuma no Ocon, zero. Esse negócio de, o piloto colocou o carro numa posição que se expôs a isso. Não, já pensou se piloto de Fórmula 1 passasse a correr assim? Não, peraí, se eu colocar o carro ali, eu estou sujeito a chuvas e trovoadas. Né? Acho que não existe isso. Até na própria TV inglesa levantaram isso. Nossa, mas o Ocon se colocou numa posição de... Não existe isso, gente. O Brundle, tá defende isso de forma bem... Oi? O Brundle defendeu isso de forma bem incisiva, que ele se colocou numa posição de risco ali. Não concordo de jeito nenhum, gente. Isso aí é uma matemática que o piloto não pode fazer. Senão o cara vai ficar calculando x ao quadrado dividido por raiz de... Não é isso. O cara viu a tentativa ali e, repito, dava para fazer. Os dois podiam ter feito a curva lado a lado. Aí vem a Force India e vem com essa... por isso que eu repito, né? Se suspendessem o Pérez, eu preferia, aliás, gente, é uma coisa que é importante ser dito aqui. O grande problema de uma equipe suspender um piloto, ela está prejudicando a si própria. Por isso que a Haas não vai suspender nenhum, a Toro Rosso não suspenderia nenhum, enfim, a Mercedes não suspende, porque ela perde, porque colocar um piloto hoje em dia cru, digamos assim, carro é um suicídio. Mas a Force India, isso é bom que isso fique claro. A Force India não está desesperada por dinheiro mais. Não está. A Force India cogita até trocar o Ocon, coisa que não deve acontecer em 2018. Isso estava praticamente certo e agora não é mais. Por causa dos bastidores aí, a coisa se mexeu um pouco diferente nesse sentido. O Ocon provavelmente, não estou dizendo aqui que é cravado, mas provavelmente só em 2019. Mas se ele foi muito cogitado para assumir em 2018, o que seria entre aspas, suicídio em termos de pontos. Né? Sem querer questionar aqui a qualidade do Ocon, que eu questiono, mas sem entrar nesse mérito do Ocon, não, desculpa, do Stroll. Eu questiono a qualidade do Stroll, mas não é isso que vem ao caso agora. Um piloto novo entrar no meio de uma temporada seria prejudicial para a equipe. A Force India não está desesperada por dinheiro mais. Eu já contei aqui que ela pagou 150 milhões de dólares a mais para não ter que esperar a situação do Vijay Mallya se resolver na justiça. Ela poderia economizar esse dinheiro, era questão de tempo para ela ter esse caso desvencilhado e economizar esse valor. Então os caras têm dinheiro. O novo consórcio não está muito preocupado com dinheiro, pelo menos não a princípio.
Então suspender o Pérez seria mais, estou dizendo tudo isso, porque suspender o Pérez seria mais, na minha opinião, mais aceitável do que continuar nessa bobeira de proibição. E aí eu termino dizendo o seguinte, vai proibir o quê num lance como esse? Não existe, caro ouvinte, proibição em largada. Você não faz jogo de equipe em largada. Ninguém alivia o pé na largada. Porque você mata a sua corrida na largada. A importância de uma largada para uma corrida de Fórmula 1 hoje é o que era há muitos anos elevado a 5, ou vezes 5, vezes 6. A largada hoje é hiper importante. Então ninguém vai aliviar o pé naquela situação. Então isso é uma baita de uma retórica da Force India, que é absolutamente ridícula, de bater numa tecla agora, vamos proibi-los de novo. E faria o quê se Singapura fosse de novo amanhã? Tivesse uma corrida amanhã? Mas na segunda curva, alguém acha que o Ocon ia levantar o pé, com todos os carros em volta, e ali naquele momento em que está tudo indefinido? É um discurso de quem tem uma mentalidade, e eu sempre digo a palavra tacanha, de quem não sabe sentar, de quem não sabe fazer os pilotos entenderem, de quem não sabe ler que aquela batida é completamente diferente de se fosse no decorrer de uma corrida normal, como foi no Azerbaijão, como foi em Spa no ano passado. Essa é uma batida de largada. Se tivessem bom senso para dizer isso, podiam sim dar uma bronca no Pérez. Claro que podiam. Não estou negando que isso deveria acontecer. Mas aí agora vamos proibi-los de correr de novo. Nunca desproibiram e jamais vão conseguir evitar esse tipo de situação na largada. É isso. Isso aí. Eu acho que não deveria ter punição. Eu acho que realmente é lamentável, né, quando acontece isso, como já foi lá atrás, no toque entre eles. Mas ali é uma situação, eu até não duvido, sabe, que realmente ele possa não ter visto o Ocon, porque o Ocon vem por fora ali numa curva, a quantidade de pilotos, ou ele pode realmente ter jogado um pouquinho duro com o companheiro de equipe, ter passado do ponto. Não é a primeira vez que isso terá acontecido. Então eu acho que ficou de bom tamanho como ficou, e eu só lamento, né, que o Ocon precisando aí, não sei se ainda precisam ver o Ocon correr, né, se alguém ainda tem dúvida e ele ter saído tão cedo tenha sido ruim nas pretensões dele para 2019. Eu acredito que não, mas é uma pena um piloto de tanto talento está passando por isso, né? Tem essa questão que o Cesarino colocou aí, que foi colocado na televisão. Ele tinha que se provar, ele provou, né? Sim. Mas aí tem uma coisa, mas o acidente é mas agora não ajuda o acidente. Vocês têm razão, vocês não estão errados. Mas o cara bater agora não é bom, porque era a hora do cara escancarar para a Fórmula 1, né, o talento dele, por mais que ele esteja desanimado e praticamente fora da Fórmula 1. Eu só coloco uma questão. A raiva que está do Pérez, e ele vai correr as próximas 6 corridas com nada a perder, fica essa reticência para o ouvinte pensar na cama. Ótima, né? Ótimo aperitivo para essa reta final. Isso que o Cesarino colocou aí, né, dele provavelmente vir de piloto de teste em 2019 da Mercedes para assumir o lugar do Bottas em 2020, foi colocado também na transmissão nacional pelo repórter da Rede Globo, dizendo que era burburinhos que estavam circulando pelo paddock. Então, eu acho até muito lógico isso acontecer, não acho nada, nenhum absurdo isso acontecer. Acho que faria mais sentido deixar ele na Williams, não? Correndo? Muito mais sentido. Eu não consegui entender por que eles não encaixaram essas peças até agora. Meu Deus, a Williams precisa de piloto e um piloto precisa de equipe. Por que, Diogo Gomes? Me responda você. Por que você está pedindo o Ocon de ir para Williams? Eu também não sei. E para deixar você mais... para deixar você mais perdido ainda, eu vi falando em Russell na Williams. Como assim? Mas você tem um piloto já no nível Mazepan, né? Eu tô ouvindo falar no Nikita Mazepan na Williams. Não, isso não existe. Aí fecha a categoria. É pedir para fechar, né? E é uma especulação forte, né? Pelo amor de Deus, dessa eu não sabia. Como é que você me conta um negócio desse meia-noite? Ele tá pondo dinheiro na Williams, já o pai. O pai é igual o Stroll. Eles é a nova moda do automobilismo, gente. Tem um pai ricos e vão subir na Fórmula 1. Ai, o Mazepan tem o pai dele tem muito dinheiro, quase comprou a Force India. Ele estava entre os pretendentes da Force India. E parece que ele está investindo na Williams agora, já teria até adiantado um dinheiro, enfim, as coisas são muito especulações, não dá para provar. E aí o filho seria promovido. A Williams pode alinhar 2 pilotos russos no ano que vem, hein? Olha que maravilha. Eu fiquei sem palavras depois. Sem nenhum preconceito, ó. Sem nenhum preconceito. Não é questão de Rússia, é questão de qualidade mesmo. Exatamente. Petróleo sim, eu torci igual
Eu tô igual um maluco pro Alexin, russo aí. Fez isso, é mais fácil né? torcer pro Thielis Júnior, né? Porque o Alexin e o Thielis Júnior estão. Não, mas o Alexin tem uma base boa, depois que ele sobe que ele se perde. Mas, enfim, para o Williams acho que é tudo aberto, né? Não tem muito o que acontecer. A Toro Rosso também tá naquela de tudo aberto. Vamos ver o que sai disso aí. Nós só nós citamos piloto de teste da Mercedes, o Pascal Wehrlein, né? Foi colocado por alguns até como seria opção para uma dessas vagas. Acabou o contrato dele com a Mercedes, não renovaram, então acho que é mais um nome que, se já estava um tanto quanto fora do baralho, ele agora meio que sai de vez. Diogo, anota aí. Ouvinte, anota. A Sauber vai de Raikkonen, Giovinazzi, e a Toro Rosso vai de provavelmente Kvyat e com certeza Pascal Wehrlein. Com certeza, Wehrlein. Sabe o que eu adoraria? Podem anotar. Eu não errei nada esse ano ainda, hein? Eu não errei nenhuma cravada. Então podem anotar que é Raikkonen, Giovinazzi e o Kvyat eu ainda coloco 90%. Mas eu coloco o Wehrlein mais certo na Toro Rosso do que o Kvyat. Você agora não deu a cara, tá? Você deu a cara, o corpo, o braço, tudo. Mas Nossa, você falou corpo aí, o seu áudio sumiu um pouco e levei até um susto aqui, até acordei. Pelo amor de Deus, rapaz, que é isso? Podcast de família. Mas eu adoraria ver, aí é elucubração aqui de quase 1h da manhã. Eu adoraria ver o Albon. Não, por favor. Compromisso com a verdade. São 11h54 da noite, tá, ouvinte? Normalmente, mas tô gravando essa frase, são 11h54 da noite. Não tem 1h da manhã. É sono, gente. É sono. Aceite meu erro. Obrigado. O Albon, cara, eu adoraria ver ele aí. E é um cara que já teve uma relação com a Red Bull há alguns anos atrás, passou por outras escolas, existia a Lotus. E andou bem na GP3 e na Fórmula 2, né? Não é um campeonato só, né, Diogo? Cara, mas a GP2 virou uma coisa de vidro absolutamente vazia, né? A GP2 não existe, não tem, a Fórmula 2 não tem por que existir mais. É incrível isso. Ele caiu nessa cena da GP2 porque ele faz Fórmula Renault como piloto Red Bull, inclusive ele anda muito bem, ele não chega a ser campeão, mas ele anda muito bem, ele só para Fórmula 3, ele anda muito bem de Fórmula 3, é quando ele perde o apoio da Red Bull, mas ele fecha parceria com a Lotus. Ele e o Ocon, inclusive, eram os pilotos de desenvolvimento da Lotus, olha que ironia. Depois o Ocon passa para a Renault e ele sai. Aí faz GP3. O Albon tem um histórico de roda a roda com o Leclerc nas duas categorias. Encarar o Leclerc de frente. É incrível o histórico dos dois. Ele passa para GP3, ele anda também muito bem de GP3. O início de GP2 dele, de Fórmula 2, melhor dizendo, eu sei que você vai lembrar do início do ano passado, é muito bom. Aí ele tem um acidente mais ou menos um pouco antes da Áustria, que ali ele perde várias etapas e aquilo complica ele demais. Né? Aí ele entra para esse ano sem nem ter vaga, ele só tinha vaga para o Bahrein. Ele anda muito bem no Bahrein, consegue vaga para a rodada seguinte, e aí exatamente, ele vai sobrevivendo, a Dans dá a chance, é terceiro colocado no campeonato, a gente pode ter nele, ou melhor, a gente tem nele o único candidato real a nos últimos 3 ou 4 anos vencer a Fórmula 2 sem ser um piloto apoiado por desenvolvimento de McLaren, de Mercedes, de Ferrari, que seja. Realmente, assim, é realmente um nome que eu adoraria. Vale uma chance, né, Diogo? Vale um teste, pelo menos. Cara, pra quem dá uma chance pro Hartley, é isso aí. Então, o Hartley tem um currículo, né? Tem as 24 horas de Le Mans. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Não estou discordando, não. Entre o país que o Albon nasceu é a Tailândia, né, Diogo? E isso pesa contra, né? A não ser que ele traga dinheiro, como trazia o Harianto, enfim, mas se não vier com dinheiro, eu acho que a bandeira acaba sendo pesa contra, né? Não vem, tanto é que esse ano ele tá numa situação danada para conseguir se garantir até o fim da temporada. Eu li que ele não tá garantido até o fim da temporada, financeiramente com a Dams, inclusive. Mas, assim, para quem apostou no Hartley e para quem tem tudo para voltar para Kvyat, e olha que eu sou um cara que elogiei demais o Kvyat em inúmeras ocasiões, eu acho que vou concordar com você. O Albon, eu acho que seria uma posição muito interessante. Vou concordar com você. Acho que Kvyat seria muito estranho. Um cara que já teve a chance, já foi rebaixado. Qual o futuro dele? A Red Bull não vai subir ele de novo, nunca. Por mais que ele brilhe na Toro Rosso. Então eu acho muito esquisito. Tem gente aí para pôr no lugar e o nome que você citou é uma boa opção. Mas eu repito, tem Mazepin sendo especulado no grid da Fórmula 1 no ano que vem. Para falar um pouquinho sobre, para fechar esse bloco da Fórmula 1, só registrando aqui, né, que o Kinopak mandou o seguinte: chega dos mesmos, até falando aí do Kvyat,
Esse já teve chance na Fórmula 1 e não foi um ano só. Kimi também podia pegar o Bonelli e dar o lugar para jovens na Sauber. Tem que dar chance para os jovens, Nick De Vries, Sérgio Sete Câmara, George Russell, Tickton e alguns outros nomes. Então, o Knopak aí registrando todo o descontentamento dele. Knopak, rapidinho, a culpa não é do Raikkonen, Knopak, a culpa é de um campeonato que é o topo do automobilismo mundial e só tem 20 cadeiras, míseras 20 cadeiras, a culpa não é do Raikkonen. Você não está errado não, mas a culpa não é do Raikkonen, a Fórmula 1 tinha que ter mais vagas para abrigar. Ela está travando a engrenagem do automobilismo mundial, que está funcionando, as categorias de base estão funcionando, e elas estão parando justamente onde não era para parar, que é na Fórmula 1. E com isso nós encerramos o segundo bloco da edição 481 e no terceiro bloco 581. 580. O que eu falei? Ora, você falou 400. 500. É quase 1h da manhã, então. É o sono. Aí você vê, ouvinte, como são as coisas, como as pessoas tendem os fatos, distorcem. Nós estamos na era da fake news, ouvinte. As pessoas distorcem, não viramos nem a madrugada ainda, estamos na noite do dia anterior ainda e eles já estão falando em 1h da manhã. É um absurdo. Nos vemos no terceiro bloco.